Spider-Pool Podfic. Título: Quando eu te beijo. Não recomendado para menores de 16 anos. Capítulo 7. Eu te adoro. Notas: esse capítulo também foi baseado na comic, num issue específico de Spider-Man Deadpool #17 do Kelly M. Seguines. Quem ler vai notar e vai ver as diferenças, quem não leu o issue como sempre não precisa, até porque eu mudei umas coisas. Boa leitura! No topo do prédio Wade não tinha um dos braços, por isso que com o outro balançava para os repórteres no helicóptero que passavam por ele, enfatizando que era ele ali. Ele que tinha torrado a garota no plasma, não o Homem-Aranha. A culpa não deveria cair sobre ele, não o associar à morte dela, mesmo que ela tenha tentado matar o Peter. Sabia que ele não era assim. Fazia parte dos princípios dele. Os do Wade não eram tão drásticos. O que mais importava era manter seu companheiro a salvo, mesmo que fosse dele mesmo, das próprias ideias de sua mente perturbada no momento. Vendo a parte queimada do seu uniforme, pode reparar que sua pele tinha voltado ao estado antigo, não suave, liso, marcada e toda cicatrizada como sempre. Via que Peter se sentia culpado olhando para o rosto cicatrizado seu. Ao compreenderam como Wilson tinha voltado a matar, o que ele ganhou da morte, sua pele e aparência saudável de homem loiro, era prêmio demais, e lhe foi tirado quando ele voltou à atividade. Ah não! Suspirou o Aranha com a cabeça nas mãos, sentado na beira do prédio. Wade, eu? Tudo bem. Estavam sozinhos. Os repórteres tinham ido e pode se sentar ao lado dele, passando o braço por cima dele, acariciando seu ombro. Está tudo bem. Peter o abraçou e passou a chorar com Wade beijando o topo da sua cabeça, o confortando. Estava aliviado. Seu querido cabeça de teia estava de volta. A ficha de tudo tinha caído e ele estava novamente consciente, não cego-se frustração, vazio, medo e raiva. Para sua alegria e ódio do Mephisto irritado com Gun. No final, o que adiantará aquele pacto com aquele humano se não tinha conseguido corromper e adquirir a grande alma do Peter Parker? Foi por tão pouco. Daniel Gun era um dos criadores da Arma X, o projeto que fez a vida do Wade se tornar um inferno, que lhe era para ter aquelas habilidades. Poderoso homem de negócios, cientistas, um perigo para a sociedade. Por isso o Dr. Octopus, para conseguir derrotá-lo até destruí-lo, chegou a se unir com o Deadpool na época, mesmo a contragosto. Tinham um inimigo em comum, e apesar de irritante era um mercenário mais do que competente. Vendo que poderia ter sua ajuda sem nada em troca, tirando proveito da amizade extra. E a dele com o verdadeiro Homem-Aranha, seguiu o plano. Estava fazendo seu trabalho como o Homem-Aranha superior no corpo do Peter Parker, sendo assombrando pela alma do verdadeiro. Mas não pode aproveitar tanto a oportunidade. O mercenário era mais atento e esperto do que parecia. Mesmo que naquela época em que ele era o verdadeiro Aranha, ainda não eram próximos o suficiente para o herói admitir a amizade. Wade conseguiu notar que algo estava estranho com ele, mesmo tendo pouca convivência com Parker. Octopus se afastou, assim como fez com os amigos mais próximos de Peter, e depois Mary Jane. Até que conseguiu seduzir e reconquistar a pobre mulher que não imaginava que, apesar do corpo ser realmente do seu ex com o qual sempre acaba voltando, não era ele ali dentro. Mas mesmo não tendo sido sua real pessoa, mesmo que os inimigos reais do falecido Gun fossem Octopus e o Tagarela, e um deles já havia morrido, Daniel ainda queria vingança contra o Homem-Aranha e o mercenário que matou. A ironia era que na época tinha feito pacto com um demônio para conseguir seu poder de previsão, o que ajudou em seus trabalhos sujos, mas mesmo prevenindo que aqueles dois viriam atrás de si, contratando mercenários para sua proteção, prevendo que Deadpool poderia lhe matar, não conseguiu evitar seu destino. Portanto, após a morte só lhe pareceu vantajoso fazer um novo pacto, lhe garantindo a volta à Terra, prosseguir com seus negócios. A criação de mutações graças ao tráfico de pessoas, podendo as usar para suas pesquisas e como servos, seguidores de suas ordens por controle. Sua cobaia principal era uma jovem mulher.
Ela era especial. Seria a arma perfeita contra eles, pensou. Tendo estudado o DNA no sangue daqueles dois, pode a modificar geneticamente para possuir habilidades similares à de ambos. Plano perfeito. Estava à espera deles invadirem seu esconderijo. Quem o Homem-Aranha pensava que era naquele novo traje preto? Quem aquela dupla pensava que era zombando de si? Daniel tinha ódio acumulado tão grande por eles, e eles nem se lembravam quem ele era. Seus desgraçados! Gritava enraivecido, atrás dos capangas que criou, que pareciam os monstros da família de Chicla. Homem-Aranha deu de ombros. Eu, realmente não sei quem você é. Vamos ficar de adivinha? Ó, eu tenho um chute. Deadpool balançava a mão entrando naquele jogo como uma criança animada. O cara de maracujá, o dono da scooter que eu peguei? Cara, eu sei que ela ficou destroçada, mas eu deixei dinheiro embaixo do banco. Então quem tirou sua vida nem ao menos se lembrava de si como inimigo. Mas também estava como paciente zero, uma nova aparência, um corpo alto, muito magro, pele deteriorada e enrugada. Não, como ousa? Eu sou Daniel Gun. Ao menos teve tempo de dizer seu nome antes de ser destroçado pela sua própria criação. It's Bits Spider, a Dona Aranha. Voltou para as mãos de Mephisto, insatisfeito, pois não tinha conseguido a alma que tanto queria de Peter. E ainda por cima, Parker se sentia ainda mais leve depois dos eventos insanos que sofreu. No final tudo deu certo, estava dormindo com o Deadpool. Era insano. Entretanto fazia tanto sentido, tudo se encaixava tão bem. Ainda mais ao abrir os olhos e encarar os intensos azuis que lhe observavam, viu o homem nu ao seu lado se aproximar e dizer numa voz arrastada: "Bom dia, baby boy", e a mão passando pelas suas nádegas descobertas. Resmungou: "Wade, tira a mão da minha bunda." "Ai, mas eu gosto tanto dela." Todo dia é isso. Riu olhando para o namorado passando a mão sobre ele, onde tinha raspando a barba semana atrás. E é ótimo. Vamos levantar, tenho que ir trabalhar. Seria mais um dia comum, imaginou. De ponta cabeça trabalhou no laboratório e foi chamado pela sua secretária, Maria, no escritório. Mal entrou na sala e já perdeu a cor no rosto vendo o que se passava na televisão diante de si. O noticiário de um grupo de magnatas de ficha corretíssima. Ele e Wade estavam atrás deles, porém foram dados como mortos. E associavam a seu nome, ou melhor, seu codinome. Seu e do Deadpool. A mesma mutante matando seus inimigos que pretendia prender e interrogar. Não concordava com esse método. Trêmulo ouviu o telefone de sua mesa tocar e o estendeu, enquanto a televisão se inseriu de volta no armário pelo apertar de um botão de Maria. Atendeu. Imagino que sabe das notícias ruins. Se tranquilizou ao ouvir a voz do Wade. Ela de novo. Sim, porque nada por estar tão bem em sua vida, pensou. Eu vou resolver isso, Wade acrescentou. Não, o que? Irei com você. Sabemos como é difícil dois juntos contra ela, imagina só você. Ouviu o barulho que ele fez coçando a garganta. Estava desconfortável. Mas acho melhor ser só eu. E por quê? Não faz sentido. Ele se estressava demais depois desse assunto e ainda mais se agravando daquela forma. A verdade é que Peter se sentia frustrado. As palavras do Mephisto na sua jornada pela morte lhe assombram. Sabia que ele queria lhe provocar e incomodar, mas e se estivesse certo e estiver mesmo numa situação estagnada que não terá felicidade ou satisfação real? Até então se sentia tão imensamente feliz, completo, como se tudo se encaixasse estando com Wade. O balanço de sua vida profissional, amorosa e a social, não sendo a padrão de forma alguma, porém era satisfatória. Finalmente satisfatória desde que começaram. Sua vida social era existente e um relacionamento também.
Não tinha que carregar peso sozinho. Até a visão pública do Deadpool estava melhor, pelo menos em comparação ao que era antes. Todo o esforço deles, o empenho, sendo destroçado por uma mulher, uma garota com codinome de Itsy Bitsy Spider, Dona Aranha, assassinando em seu nome diversas vezes. Tentou dialogar com ela em batalha, mas ela não ouvia. Eu irei prendê-los, não é da sua conta. Tema é falho, papai. Costumava chamar ele e Wade assim. Cerrava os punhos ainda mais enfurecido. Já os prendeu uma vez, 2, 10 vezes, fogem e tudo se repete. Está generalizando. Não são todos os casos. Verdade, papai. Ranger os dentes a vendo caminhar com suas pernas pelo teto em que ele estava. Não me chama assim. Ela o ignorou girando as 3 katanas e sacando o revólver nos seus 4 braços extras. Nos 2 principais dianteiros ela usava de apoio, agachada numa pose igual à dele. Ria por baixo de um lenço vermelho que cobria sua boca. Até seus 4 olhos pretos mostravam como estava se divertindo. Mas esses não são, papai? Eu estou do lado de vocês, lembra? Foi criada para nos matar. Se aproximou Deadpool desmascarado. Na época ainda com sua aparência de pele saudável e seus cabelos loiros cortados. Tinha nocauteado um capanga e passou a ter Itsy Bitsy sob sua mira por cautela. Mas matou o Daniel e sumiu. Eu discordava dos planos do paciente zero. Esclareceu para Deadpool. Prefiro combater caras como ele. Quero ter um time com vocês, Daddies. Isso soa eroticamente errado até pra mim, comentou Wade. Não é assim que trabalhamos. Mas Peter ainda estava sério e com mau humor. Eu espero que isso não signifique, apontou sua katana para o Homem-Aranha que está pensando em se meter no meu caminho, não é? Acabou por o irritar ainda mais, mudando sua postura, se preparando para avançar nela. Os dois estavam bem intimidadores naquele momento, mesmo que Wade tenha feito até piada. Não fique apontando objetos cortantes para seu pai, mocinha. Ouvindo ela rir, sabia que era uma situação perigosa, deveria tirar logo Peter dali. Está me ameaçando? Perguntou Parker. Eu só te fiz uma pergunta. Imagino que seja esperta o suficiente e entenda a resposta que te daria. Tem razão, mas é uma pena, papai. Houve combate corporal. Uma luta entre os 3 desencadeou. Ela atirava contra os 2. Homem-Aranha era rápido para se desviar, chegava a acertar o Deadpool, porém ele tem um fator cura, não se importava com isso, só em tentar acertá-la. Mas ela era rápida, não que ele não fosse, entretanto em comparação às 2 aranhas ali, nessa área o mercenário ficava em desvantagem. Compensando em sua habilidade com armas, o problema era que ela também tinha isso de certa forma. Sorriu sem humor, parecia mesmo que ele e o Peter tinham tido uma criança não desejada. Que ironia, mas dormiram juntos e lá estavam lidando com a crise adolescente dela. Apesar dela não ser tão jovem, a garota, unindo suas qualidades em combates, era uma perfeita arma de destruição. E olha que ela ainda não tinha o treinamento necessário, mas compensava pela quantidade da mistura das mutações em seu corpo. Até quando conseguia feri-la com suas balas, aproveitando que lidar com ele e o Homem-Aranha era difícil para Itsy Bitsy sozinha, ela se curava rápido. Era só o que faltava, até mesmo o fator cura dele, ou parte dele. Seria tão bom quanto o original ou não? Estava disposto a tentar porque a luta pela forma que caminhava não está a levando a nada. Itsy Bitsy tinha lhe arremessado na parede, quebrou uns ossos com o impacto, mas nada que não estivesse acostumado. Mas Peter não estava ainda acostumado a ver aquilo, ainda mais uma batida tão intensa. Wade. Peter se apavorou, o que lhe fez se distrair. Tempo suficiente para ela tentar fazer o mesmo consigo.
Ele não cairia sem lutar, acertando com a bomba de teia dispositivos tecnológicos esféricos que se abrem após dele apertar o botão como granadas, liberando espessas e grossas teias que aprendeu num casulo praticamente contra a parede deteriorada oposta. Isso deu ideia ao Wade naqueles segundos. Puxando um real explosivo lançando-o junto. Se ergueu e pegou Peter no ar, se arremessando com ele contra a janela, o cobrindo totalmente com o seu corpo como escudo, apertando o botão do relógio teletransporte, escapando ambos da grande explosão. Onde estamos? O aranha ainda abraçava seu namorado. Olhava ao redor confuso, sem saber identificar que lugar era aquele. Parecia uma sala de estar com paredes azuis bem confortável. Save Place, é um dos meus refúgios que tenho por aí. Deadpool acariciou o topo da cabeça do amante abaixo de si que ainda usava máscara. Você está bem? Euécia não conseguiu terminar de falar, ao mexer uma das pernas, gemeu de dor e respirou fundo. Isso é um não. Era o momento em que Wade poderia ser o enfermeiro do seu Spy Day, que ficava pensativo, estressado, tentava disfarçar, porém não conseguia. Se incomodava por não poder ir logo atrás dela e resolver tudo. Você não deveria ser irracional, dizia Wade tratando seu ferimento. Eu sei, e é você que está falando. Exatamente. É sempre assim, sabe? Cruzou os braços atrás da cabeça, deitado no sofá. Mal resolvemos um problema e aparece outro e mais outro, e ela ainda vem com essas ideias querendo jogar na minha cara e suja nosso nome. Acho difícil ser lá o que ela faz, está causando algo no meu que não é lá essas coisas. Peter continuou reclamando, ignorando o que o companheiro tinha dito. É uma prepotência frustrante, não me ouve. Mata esses homens, as gangues enlouquecem nas ruas sem esses líderes, não é como quando vamos e prendemos todos. Os civis não sabem se ficam felizes ou não, o jornal está amando esse show de merda. Quando até arregalou os olhos cristalinos ouvindo-o xingar. PT está definitivamente putíssimo, pensava. E prosseguia irritado. Mas ao mesmo tempo penso, isso tem que acabar de vez e mal consigo prender ela e errada não estava sobre os alvos dela, eles tinham mesmo escapado. Não quero eles mortos e entrar nessa discussão conflituosa não é o que eu quero também, eu já tive e, pra quê? Já teve comigo. Parou seu monólogo, dessa vez não conseguindo ignorar a fala do namorado. É diferente, Wade. Eu sei. Só que, quando vocês estavam discutindo, não tem como evitar pensar sobre. Aposto que Mephisto adoraria ver que estamos levando a gente ter essa conversa de novo e eu me recuso. Girou os olhos. Mephisto me falou que estaria sentindo essa angústia. Está dando ouvidos a um demônio? Não faça isso. Me escute porque eu fui casado com um. Era uma tentativa de fazê-lo rir e se desestressar. Apesar de ter conseguido arrancar um sorriso, não poderia chamar aquilo de sucesso. Peter ainda estava extremamente sério, comedido, sem fazer piadas. Aos murmúrios. Tudo isso é estúpido. Só o fato dele estar relativamente certo sobre mim me aborrece, porque não teve coragem de dizer. Não tinha. Seria revelar seu medo do Mephisto estar certo sobre tudo. Se Peter tivesse incapacidade de ser feliz, o que ele estava tendo com o Wade não seria possível. It's Beats poderia o afetar de alguma forma? E a existência dela tinha ligação a Mephisto? Pergunta idiota, era óbvio que sim, se estava ligada ao morto que fez o pacto. Só que ela fez seus próprios planos. Era tudo tão confuso, estava tão desgastado. Isso tem que terminar. Comentava batendo nas costas no sofá com os dedos, incomodando seu parceiro. TT. HM? Você não tirou a máscara. O que pegou Peter de surpresa, olhando para os intensos olhos azuis do Wade. Eu vou tirar, depois, não é nada demais. Só que era.
Na época de missões que mexiam mais consigo, ele nem queria retirar a sua, não queria lidar consigo mesmo, nem pela questão da aparência em si, mas seu humor amargo no momento, na fase que estava de não querer encarar ninguém realmente, sem barreiras. Então entendi essas atitudes do namorado como sintomas. Eu vou dar um jeito de acabar definitivamente com isso. Peter falou baixo mais consigo mesmo, se dirigindo pela casa procurando o banheiro e também para se afastar um pouco do Wade. E suas falas mais ainda. Foi o que o levou a fazer tudo aquilo, pois Peter Parker estava fora de si da forma como Mephisto mais desejava, o que levou à discussão entre eles. Não era um assunto comum para uma primeira briga de namoro. Não permitiria que aquele demônio desgraçado corrompesse não só o herói Homem-Aranha, mas a pessoa que Peter era. Toda a confusão que fez em achar que Parker era um pilantra antes foi para isso, e naquele momento o mesmo perigo aparecia de novo. Então, antes do Homem-Aranha usando o uniforme mais intimidador com pernas eletrônicas saindo por suas costas para enfrentá-la. Foi uma bagunça. Por fim, Deadpool foi o que tinha feito, sendo abraçado por seu companheiro que se sentia culpado e arrependido. Eu sei tudo que você fez por mim. Não foi nada demais. Foi sim. Você sacrificou tanto por mim. E lhe beijava o ombro em que chorava, afogando as lágrimas, apertando-o mais contra seu corpo, beijando mais o ombro e deitando a cabeça ali. Só não vou poder participar do Miss Mercenário com essa cara de volta, mas não sacrifiquei muito não, bebê. Não sei lidar com você chorando, então melhor parar, senão vou chorar também. Me desculpe, só te dou trabalho. Essa é a minha fala, baby boy. Está me molhando todo, mesmo que seja sexy a gente todo molhadinho. Foi interrompido por um tapa e a risada do Peter. E mais beijos pelo seu ombro. It's Bits, escondida no prédio, viu os dois indo embora pendurados na teia no fim do entardecer. Capítulo 8. Eu te amo. Não estava num completo silêncio quase. Wade estava falando baixo, o que era estranho, fazendo piadas estúpidas, o que era o natural. Algo parecia fora do lugar. Ele parecia diferente e Dopinder não entendia o porquê. Não estava sentado no banco da frente do táxi, estava no de trás onde passageiros devem mesmo ficar, mas Deadpool não era de seguir esses padrões. Boa parte do tempo ficava olhando perdido para fora do carro pela janela, usando as suas roupas casuais como um civil comum, sua pele retalhada que o diferenciava. Não estava com o capuz da blusa vermelha, só com seu boné preto, então não estava desconfortável. Ficou assim, batucando o banco, quieto e ansioso, até buscarem o outro passageiro mascarado. Mal deu tempo dele lhe cumprimentar de forma adequada, pois Wade já o enchia de beijos. O herói ria. Dopinder estava estupefato não só pela cena, mas pelo amigo da vinhaça estar ali no seu carro. Logo a viagem prosseguiu. Wade estava deitado, a cabeça sobre as penas de nada mais nada menos que o Homem-Aranha, o próprio. Era difícil crer na situação por diversas razões. Deadpool não estava nem de máscara. A temporada surpreendente do rosto de pele lisa, loiro e cabeludo já foi. Voltou para o comum das diversas texturas das cicatrizes na pele. E estava à vontade daquele jeito com o incrível Homem-Aranha que ouvia e respondia a tudo com mais piadas, enquanto acariciava a calvície do Wade. Fuinha tinha duvidado quando Deadpool contou que ele estava namorando um super-herói, mas não o Dopinder. Dopinder acreditou na hora. A diferença de ver em carne e osso era grande, era além das expectativas. Além do nervosismo de ter com o hiper-super-herói no seu táxi. Era muito empolgante. Não deixava de surpreender com as pessoas incríveis que o Sr. Pooh conhecia. Não se lembrava de ver ele dessa forma, era difícil de explicar, ele sempre tinha o ar de não levar a coisa tão a sério, mas assim parecia relaxado. Você estava com saudades, bebê? Claro que o Wade usaria apelidos. Se já usava com amigos e até estranhos, imagina com quem realmente namorava. Idiota, riu o Homem-Aranha. Claro que sim. Oh, Vent Vebs. Tocou o rosto mascarado com delicadeza e o acariciou. Quer me fazer chorar?
Disse que não demoraria. Fiquei preocupado. Wade suspirando, pondo a mão sobre o peito. Preocupado? É minha culpa, eu sinto muito. Mas fiz um bom serviço, é o que importa. Quase que vou te buscar. Iriam passar a acreditar que você está mesmo me pegando bem gostoso. Wade, reprovou Peter, fazendo o namorado rir. Era óbvio que ele ficou sem jeito com a presença de Dopinder ouvindo aquilo, e Dopinder ficou vermelho. Deadpool sendo Deadpool, não tendo qualquer senso de pudor, continuou. E ainda vamos ter que tirar do atraso. Wade, me desculpe por ele, Dopinder. Ah não, que isso, imagina, Senhor Homem-Aranha. Peter achou graça pela forma que foi chamado. Wade até disse que aquele seu amigo era assim mesmo. Mas é estranho me chamar de Senhor Homem-Aranha. Só Homem-Aranha está bom. Eu entendo. Deixa ele te chamar de Senhor, é o fetiche dele. Senhor Pooh, Dopinder tentou reprovar pelo que disse, mas sem conseguir evitar a formalidade. Viu? Que Wade usou como confirmação de sua piada. Soltou gemido quando foi beliscado pelo namorado no coxa, soltando os mais obscenos palavrões que só animaram mais meu companheiro. Sua aranha pervertida e sádica do caralho. Puta que pariu. E você é um mercenário ou agente? Ou capitão? Que por gostar disso não te faz meio masoquista? Justo. Não vejo como poderia sair contigo sem ter um pouco masoquismo em mim. Você tem masoquismo, sadismo, daddy kink, crossdresser e outros fetiches, DP. Que bom que é o pacote completo. Wade concordava com orgulho recebendo os beijos do seu lindo aracnídeo. Eu não preciso me conter, Dopinder é meu amigo, ele me conhece e está bem acostumado com meu jeito. E que jeito, né? Traumático. Zombou Peter levantando sua máscara até a boca. Wade sentia saudades daquela boca. Ata, mas você não desgruda de mim, príncipe. Porque sentiu minha falta. Não conseguiu terminar, estava recebendo uma chuva de beijos no rosto que lhe fez sorrir de orelha a orelha. E a risada do Wade era diferente. Seu amigo taxista ajudante de fuga achava isso pelo menos. Era que Parker sentia falta. Dopinder, que dirigia, só pensava como uma simples corrida de táxi foi o suficiente para saber tanto que ele nem queria sobre o amigo Deadpool, mas sempre era assim, decoro era algo que ele totalmente desconhecia. Só que dessa vez era ao menos algo doce, adorável de se ver. Vê-lo tão calmo e feliz, relaxado, era bom. Estava genuinamente feliz pela alegria do amigo. Afinal ele passou por tanto e sempre foi bom para si, mesmo que tivesse uma nuvem negra que constantemente o rondava. No bar de Fuinha, contou para ele, animado sobre ter tido a oportunidade de falar com o herói da vinhaça. Uma figura tão figura no seu táxi, mimando Wade constantemente. Até passaram num drive-up, porque Wilson queria adoçar a boca, e comprou caixas de donuts e cappuccino até para Dopinder e o Aranha. Era tão incrível saber que tinham o mesmo gosto que o Homem-Aranha, gostavam do cappuccino do mesmo jeito, enquanto seu amigo aproveitava o sundae de morango dele. Tinha ficado até sem jeito quando o Homem-Aranha quis pagar pela viagem, muito a mais na verdade. Deadpool tinha mania de fazer o mesmo, pagava até antecipado ou só não pagava, era tudo ou nada. Aceita, Dopinder. Wade fechou a porta do táxi equilibrando as duas caixas de donuts, deixando uma no carro para o amigo, que olhava para ele e Peter sem jeito, tentando negar o dinheiro. Ele tem mais de onde isso veio. Sim, eu sempre quis dizer fique com o troco, agora nessa fase da vida eu posso. Não quer realizar o sonho do herói aqui? Acabou por pegar. É muito troco, Senhor Homem-Aranha. Bom que conserta os estragos que Wade já fez nesse carro. Passa as pontas dos dedos enluvados pelo capô que tinha umas marcas de amassado da vez que Deadpool caiu em cima dele, quando Dopinder estava como piloto de fuga.
E olhou para o namorado, seu rosto já era a bronca silencioso que estava lhe dando, mesmo que coberto, a máscara exibia sua expressão. Wade só tomava seu sundae e lhe deu um sorriso maroto, sem culpa, que fez seu companheiro suspirar de estresse. Fuinha ouvia tudo limpando o balcão. Era estranho acreditar que um herói exemplar estaria saindo com Deadpool, mas se tinha feito parceria talvez fosse possível, das noites sozinhos com tesão, uma coisa levar a outra. Era fim de tarde, tinham chegado à casa de Wade depois de pegarem uns tacos e saladas onde Dopinder os deixou. Peter Parker estava em casa arrumando a mesa, tirou seu traje de super-herói, usava roupas comuns, confortáveis. Estava animado, mas Wade se sentia pensativo na calçada, coberto com o capuz do moletom, olhando para o céu. A qualquer momento Johnny Storm, o amigo de Peter há anos, o mesmo Johnny do Quarteto Fantástico, o fogo no rabo, daria uma passada ali. Uma coisa era ele estar apresentando, se gabando para seus amigos que tinha o sexy Homem-Aranha como namorado. Natural de se fazer, quem resistiria a fazer o mesmo? Outra era saber que Peter fazia o mesmo, ao ponto que falava tanto do namorado que queriam conhecê-lo. Até Maria, a secretária, sócia, seja lá o que ela for do Parker, queria lhe conhecer. Era muita informação para absorver de uma vez e ainda por cima tinha a tia dele, a May futuramente. Por enquanto Peter não queria o pressionar, estavam indo com calma, mas Wade pediu até licença e saiu de casa para pegar um ar, receber a brisa fresca, pois sua cabeça fervia se pondo a trabalhar com diversos pensamentos. Era natural, não havia nada demais, até por Deadpool já ter trabalhado com tocha humana e ele só estava de passagem, não era algo planejado. Mas era o suficiente para lhe fazer perceber o quanto Peter estava se envolvendo e se comprometendo a eles, ao que tinham. Era bom, mas assustador. Porque era muito bom. Mexia em suas inseguranças. Era como viver um sonho, mas Wade Wilson ainda era ele. Ainda era o homem com inseguranças por diversas razões em relação à própria pessoa. Seria ele bom pro Peter, levando em conta o que é por dentro e por fora, e tudo que Parker era, tudo de incrível que ele era? Queria dar tudo a ele. Ele merecia o mundo e ainda seria insuficiente. Suspirou. Estava longe, em sua concepção, de ser algo que merecesse uma bênção tão grande que era um namorado. Por estar desatento, se surpreendeu pelo namorado que lhe abraçou por trás. Peter estava preocupado, lhe fazia perguntas, ao ponto em que Wade passou a acariciar suas mãos que estavam sob seu peito. Ele prosseguiu com perguntas. O que te perturba, Wade? Soltou um riso para amenizar a própria tensão e tranquilizá-lo, antes de lhe responder. Não é nada, não esquente a cabeça. Parece que você que estava esquentando a sua HM? Distribuiu beijos em um de seus largos ombros e apoiou o queixo nele. Talvez eu só esteja com ciúmes? Arqueou as sobrancelhas de forma sugestiva e maliciosa, passando o assunto para a visita que teriam. Talvez eu esteja me vingando de você. Ah, é? É, você sabe o quão esquisito foi lidar com sua ex-esposa ou seu amigo, Cable. Pooh enrugou a testa. Para, você estava com ciúmes? E riu mais ainda ao ver a cara emburrada do seu baby boy. O irritando ainda mais. Recebeu até mordidas e mais beijos por cima delas naquele ombro. Estaria desprevenido naquele momento em que os carinhos do namorado lhe tranquilizava, zombando dos ciúmes adoráveis dele que alimentavam seu ego. Acabou por deixar palavras escaparem sem se dar conta, numa tentativa de confortá-lo. Não precisa se preocupar, Spidey. Eu te amo, é meu número 1. Disse naquele tom divertido num típico comentário que não era nem um pouco diferente dos que costumava fazer antes de passarem a ter um relacionamento. Estavam há um bom tempo juntos e aquelas palavras teriam um contexto totalmente diferente por isso, mas tinha se esquecido que Peter dessa vez levaria a sério se ouvisse.
Assim como com o tempo ele passou a levar seus flertes a sério, sua tentativa de mudança, sua admiração a ele, o Aranha o conhecia demais para reagir como antes. Os olhos castanhos se arregalaram surpresos, explicitavam tudo. Ele levou muito, muito a sério e Wade se sentiu vulnerável de uma forma que não sentia há muito tempo. Aquela fração de segundos foi o suficiente para o levar a correr para dentro de casa e fechar a porta, ouvindo Peter chamando do lado de fora. Ótimo, estava sendo dramático. Depois daquilo daria uma pausa nas novelas mexicanas, era uma influência. Pensava percebendo que seria ainda mais difícil de fazer piadas e tentar mudar de assunto depois de agir daquela forma com um homem por quem estava apaixonado. Eles tinham combinado de que iriam com calma, portanto notava que talvez isso estragasse as coisas e o assustasse. Será que ele tinha ido embora? Abriu a porta. Sem sinal dele. Segurou a blusa de moletom sentindo o aperto no peito. Fechou a porta pensando se deveria ir ou não atrás dele, até ouvir sons na parte superior da residência. É claro, não adianta fechar a porta para um cara que pode entrar pelo segundo andar usando as janelas. O ouvir chamar. Caminhou até a escada, depois pensou melhor. Talvez tivesse sido favorável que Peter tivesse ido embora. Não estava pronto para o ouvir, queria evitá-lo. Bateu na própria testa, estava agindo como um adolescente e sabia disso. Passou até a se esconder dele em sua própria casa. Era tão ridículo que chegava a ser engraçado, e o mais absurdo foi que Peter se viu obrigado a lhe pregar no teto com as teias. Sua insegurança era tamanha que seu namorado teve que lhe prender como se ele fosse uma presa para conseguir trocar algumas palavras, coisa mais simples do mundo. Mas o que seria simples quando se tratasse de Deadpool? Quando se tratasse do Homem-Aranha? Ainda mais esses dois juntos. Uma bagunça. Parker, coitado, só queria conversar. Os dois de cabeça para baixo, sendo que sua intenção era ser um assunto sério. Que Wilson cresce em cada palavra que dissesse, se sentisse confortável e não tivesse dúvidas. Entretanto, as coisas saíram do controle. Era extremamente ágil pelas suas habilidades aracnídeas, muito rápido, só que Deadpool era bastante também. Anos e anos como mercenário, ele conseguia lhe dar trabalho para capturar ao ponto de ser necessário imobilizá-lo. Me sinto como uma mosquinha. Ria, tentando se esquivar do assunto. Wade, aquele tom típico que conhecia tão bem, chegava a arrepiar, ainda mais com os olhos achocolatados sérios, profundos. Não, Peter, por favor. Os seus azuis nem olhavam diretamente para ele enquanto falava, tentando ser debochado. E agora quem está esquentando a cabeça à toa, HM? Não foi nada demais. Está voltando atrás no que disse lá fora? Foi o suficiente para fazer Wade lhe encarar finalmente. Olhar intenso, amplo como o céu lá fora. Suspirou fundo quando Peter tocou seu rosto cicatrizado com carinho, acariciando as maçãs de seu rosto. Seus olhos castanhos brilhavam umedecidos. Não, disse Wade, que engoliu em seco. Queria tocá-lo também, mas estava todo embrulhado. Iria pegar aquela faca presa no antebraço ou a da batata da perna que era maior? Não volto atrás, reafirmou. Encostou sua testa contra a de Deadpool e expôs finalmente o que tanto queria e estava lhe sufocando. Eu te amo há tanto tempo. Pensei que tivesse deixado claro, mas você ainda parece duvidar. Eu sei. Eu também te amo. O olhava e acariciava, teve a oportunidade. Eu sei. Sabe, por que correu que nem um idiota então? Não sei. E os dois riram do ridículo que estavam passando. Acho que me esqueço às vezes. É difícil de acreditar, eu acho. No que é difícil de acreditar? Os olhos um do outro passando nervosamente entre si, se encarando no silêncio, se analisando, tirando o fôlego de ambos pela tensão. Que isso está acontecendo? Que nós está acontecendo? Wade chegou a dar um sorriso sem jeito. Afinal, o que você vê em mim?
eu poderia fazer a mesma pergunta. Seria estupidez. É o que penso da sua agora. Wade mordeu o lábio, movendo a cabeça inconformado. Sentia que os olhos estavam se inundando também. Não queria chorar, iria escorrer pela testa. Iria dizer algo, mas Peter passou a falar. Queria que me visse como eu te vejo, é bem comum entre a gente, não acha? Respirou fundo, se lembrando que vivia falando isso para ele, seu herói, seu amigo, melhor amigo, amante, seu namorado, seu parceiro em tudo. Era tão especial e se aborrecia quando ele se menosprezava, ironicamente tinha a mesma mania. Não eram só os trajes de trabalho que tinham em comum mesmo. Talvez esteja com medo. Bom demais para ser verdade. Também não estou acostumado a tudo estar dando certo. Riu Peter com voz trêmula. A gente podia voltar a fazer aquela brincadeira de quem tem a vida pior. Riu Wade da mesma maneira. Sempre bom saber mais sobre você. Eu sinto mesmo. E te consolar depois das histórias tristes que a gente conta. É a melhor parte. Passei por muita merda, mas eu também fiz tanta. Não acho que é um preço justo ter tanta sorte assim de ter você. Vai que o universo tenta te tirar de mim? Tentava manter o humor para manter a compostura, mesmo sabendo que o namorado pegaria o tom de dor com que dizia aquelas coisas. Era incômodo como era difícil esconder sua fragilidade para não preocupar quem ama. Entende? Já tiraram e você foi lá e me buscou, lembra? Mais de uma vez. Eu faço e farei o mesmo, além do que não sou perfeito, já fiz muita coisa também e você já viu até eu no meu pior. Então não se esqueça de mim no meu melhor, trate de se lembrar que também tenho medo e também estou aflito, porque estou tão feliz, você me faz tão feliz que tudo se encaixa. É claro que te amo, Wade. Eu vou me lembrar disso depois de um Spider Kiss. Mal terminou de falar e sentiu a boca dele na sua, sugando seu lábio inferior, então passou a língua pelo lábio dele e elas escorregaram para a boca um do outro ao trocar as acaricias. O que achava divertido naquela posição, a gravidade trabalhava de outra forma. Apressados, gemendo durante o beijo necessitado, ambos trabalhando para soltar o Wade das amarras, ele chegou a usar as duas facas. Peter o segurou nos braços indo juntos ao chão. O que Wade zombou em seu colo de sua pose de herói logo a desmanchando, erguendo seu Spidey e o levando para o sofá. Suas longas fortes pernas em seu quadril. E como apertava sua bunda, esfregava mais suas virilhas uma contra a outra. Resmungou mandando Peter avisar para o Johnny não vir mais, o que ele fez puxando o celular da mesa usando a teia, rapidamente digitando, enquanto recebia chupões no pescoço. Wade já estava despido. Como se concentraria em mensagem? Mas mandou e voltou aos amassos. Johnny zombou muito do melhor amigo depois. Por que desculpa era aquela que saíram para fazer asfalto? Gente apaixonada faz emburradas ainda mais quando o sangue está correndo para aquele lugar. Mas o que você faria se estivesse tendo um momento bonito e importante com seu namorado? Ignora o mundo externo totalmente e viver o momento. E esperava que dali para frente teria muitos mais com Wade. Porque estarem juntos, compartilharem mais momentos e sentirem unidos um ao outro como um, com seus beijos necessitados de mais afeto, mais união e desejo. Era o que os completava e fazia parecer um sonho de tão bom, porém era a realidade. E ser a realidade era a melhor parte. Notas finais. Essa é a despedida. Foi uma ótima experiência. Acho que fica como mais um teste de Spideypool, antes de passar a escrever fanfics mais longas desse chip com conteúdos mais explícitos. Amei de verdade, pessoal, e espero que vocês também. Upgrade. Eu tenho outras fanfics do chip. Não tem volta se passa depois dessa, ela é para maiores apenas. Querido Sr. Peter também é para maiores, mas é uma longa. Não se passa no futuro dessa, é paralela. O que não pude colocar e descrever aqui, faço na fanfic Querido Sr. Peter. Obrigada. E beijos.